Videoaula desenvolvida pelas alunas do curso de Ciência da Computação da Universidade de Santa Cruz do Sul. Grafos. Aplicações. Grafos possuem aplicações em diversas áreas, sendo usados em previsões de possíveis jogadas em um jogo ou em um loteamento urbano, onde visamos um melhor caminho entre pontos ou uma menor distância entre eles. Conceitos básicos. Estruturas que podem ser representadas por grafos estão em toda parte, e muitos problemas de interesse prático podem ser formulados, como questões sobre certos grafos. Um exemplo clássico de um grafo, mas muito ilustrativo, é o de algumas cidades ligadas por rodovias. Você já deve ter percebido o que cada um se representa. As cidades, os vértices, e as rodovias, as arestas. Grafos direcionados, dígrafos. Dependendo da aplicação, arestas podem ou não ter direção. Pode ser permitido ou não arestas ligarem um vértice a ele próprio. Vértices ou arestas podem ter um peso associado. Se as arestas têm uma direção associada, indicada por uma seta na representação gráfica, temos um grafo direcionado, grafo orientado ou dígrafo. Um grafo com um único vértice e sem arestas é conhecido como grafo trivial ou o ponto. Grafos não direcionados. Os grafos podem ser não direcionados ou direcionados. O exemplo mostra um grafo não direcionado, ou seja, em que as arestas não têm direção definida. Veja isso como ruas de mão única, por exemplo. Grafos não direcionados são conhecidos por grafos não dirigidos ou grafos não orientados. Grau de um vértice é um grafo direcionado. O grau interno de um nó é o número de arcos que são incidentes neste nó. O grau externo de um nó é o número de arcos que partem deste nó. Neste exemplo, o vértice A tem grau de recepção 0, não há incidência nele, e grau de emissão igual a 2, ou seja, arestas que saem deste vértice. Grau de um vértice é um grafo não direcionado. Neste exemplo, o grau de A é 2, porque não há direção nas arestas. Ciclos em grafos direcionados. Um ciclo só para grafos direcionados é um caminho no qual o nó de partida coincide com o nó de chegada. Um laço é um ciclo com um único arco, isto é, um arco que inicia e termina no mesmo nó. Um grafo é cíclico se o grafo contém um ou mais ciclos. Um grafo é acíclico se o grafo não contém nenhum ciclo. Ciclos em grafos não direcionados. Um circuito só para grafos não dirigidos é um caminho no qual o nó de partida coincide com o nó de chegada. Componentes conectados. A relação estar conectado é uma relação de equivalência. Significa isto que todo vértice está conectado a si mesmo. Se um vértice está conectado a um segundo vértice, então também o segundo está conectado ao primeiro. Se um vértice está conectado a um segundo, que por sua vez está conectado a um terceiro vértice, então o primeiro está conectado ao terceiro. Componentes fortemente conectados. Neste exemplo, pode-se dizer que A, B, C e D são os componentes fortemente conectados, pois cada dois vértices quaisquer são alcançáveis a partir um do outro. Grafos isomorfos. A classe de isomorfia de um grafo é, por definição, o conjunto de todos os outros grafos, incluindo o próprio, que eles são isomorfos, porque a relação de isomorfia é uma relação de equivalência às classes de isomorfia. São disjuntas, duas a duas, e o universo de todos os grafos fica dividido nas classes de isomorfia. Grafo parcial. Pode-se chamar um grafo de parcial se, comparado a outro grafo, ele apresentar os mesmos vértices, porém não apresentar as mesmas arestas. Subgrafo. Um subgrafo é um grafo que, quando comparado com outro grafo, apresenta um número inferior de vértices, porém mantém as mesmas arestas entre os vértices. Subgrafo parcial é um grafo que, comparado a outro grafo, apresenta um número inferior de vértices, mas não mantém as mesmas arestas entre os vértices. Grafo ponderado é o grafo que apresenta valores associados às suas arestas. Esses valores podem representar diversas informações importantes, dependendo do caso, exemplo, a distância entre duas cidades. Grafo bipartido. Um grafo pode ser dito partido se não for direcionado, e se seu conjunto de vértices pode ser partido em dois subconjuntos.
tal que cada aresta do grafo esteja unindo um vértice de um subconjunto a outro vértice do outro subconjunto. No exemplo, o grafo foi dividido em dois subconjuntos, H, homens, e M, mulheres. Observe que cada aresta do grafo está unindo um vértice do subconjunto H a outro vértice do subconjunto M. Grafo completo é o grafo não direcionado que apresentar o número x de arestas. O número x resulta da seguinte fórmula: o número de vértices, n, multiplicado pelo número de vértices menos 1n menos 1, dividido por 2, ou seja, todo vértice é adjacente a todo e qualquer vértice do grafo. Grafo árvore. Apresenta como características: é conexo e sem ciclos, conexo com n vértices e n-1 arestas, sem ciclos e n vértices e n-1 arestas, sem ciclos e inserindo uma aresta, cria-se somente um ciclo. Floresta. A floresta é formada por um conjunto de árvores. Na imagem, pode-se observar a árvore verde, a azul e a vermelha. Todas essas árvores juntas formam uma floresta. Operações com grafos. Inserção de aresta, vértice. Ocorreu a inserção de uma aresta entre o vértice 60 e 103. Retirada de um vértice, aresta. Ocorreu a retirada do vértice 74 e da aresta que o ligava ao vértice 103. Rotação de vértice. Ocorreu uma rotação com os vértices para a esquerda, como aponta a seta. Junção de dois vértices. Ocorreu a junção do vértice 103 com o vértice 74. Inversão do sentido, grafo direcionado. Ocorreu a inversão do sentido das setas. Essa operação ocorre somente em grafo direcionado. União de grafos. Como pode-se observar, a união de dois grafos ocorre através de um vértice em comum nos dois grafos, se existir. No exemplo, a união deu-se através do vértice 18. Intersecção de grafos. Da intersecção entre dois grafos, deve-se apenas restar os vértices comuns entre os dois grafos, se existir algum vértice em comum. Diferença. Ocorreu a subtração do grafo 1 em relação ao grafo 2, ou seja, são retirados do grafo os vértices iguais nos dois grafos. No caso, foram retirados os vértices 18 e 103, pois são comuns em ambos os grafos.